Podemos começar? Bem, bom dia. Conforme a apresentação, meu nome é Fábio Silva e me ocupo hoje da coordenação geral de micro e pequena empresa no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E desde já eu queria agradecer a participação do Ministério, da Secretaria e do Departamento de Micro e Pequena Empresa num evento desse que entendemos ser de fundamental importância esse diálogo do governo federal com os estados subnacionais. A questão de formular política pública e estabelecer esse diálogo não só com o segmento de micro e pequena, mas também com os governos estaduais e municipal, ele se torna fundamental para o sucesso das nossas políticas. E quando abordamos o tema ambiente favorável, essa questão de tornar esse ambiente mais favorável do ponto de vista para o segmento de micro e pequena empresa perpassa em muito a atuação exclusiva do governo federal. E precisamos cada vez mais identificar a oportunidade de como trabalhar juntos, como que o governo e os estados e os municípios podem trabalhar para que a gente efetivamente formulemos as políticas que sejam adequadas ao público que recebe essas políticas. Então, eu passo ou eu tenho algum... Vai passando? Ok. E para em 2009. Nesse trabalho de identificar e de saber o seguinte, a gente entende que o tema micro e pequena empresa faz parte da agenda e da pauta do governo federal. O governo federal entende que o segmento ele é importante por várias dimensões. Do ponto de vista da inovação, a micro e pequena empresa, pela sua proximidade com os seus clientes, torna essa facilidade de identificar o processo de inovação da micro e pequena empresa por essa identificação, a questão da geração de emprego, a questão da renda, a questão da sua participação fundamental no PIB brasileiro, da ordem de 25%. Então, o segmento é importante. E aí, o que fazer para tornar esse ambiente cada vez mais favorável, para que aquele empresário, aquele empreendedor que tem um sonho, possa tornar seu sonho uma realidade, possa ser um sucesso, mas, por outro lado, o governo federal tem o desafio de provocar a identificação de novos empreendedores, apresentar incentivos, porque quando você tem um projeto de sucesso e que você não tem um incentivo para tornar aquele projeto uma realidade, você não bota em prática o seu projeto. Então, a gente precisa estar preparado para identificar e para formular e para disponibilizar instrumentos para que os empreendedores possam se incentivarem a partir de despertar o seu sonho, a partir de apresentar o seu projeto, também tem que ter incentivo para botar em prática. Por outro lado, a gente precisa ter instrumentos, como que ele começa pequeno, ele pode se tornar um médio e tornar um grande empresário. Então, outro desafio, identificamos o empreendedor, criamos incentivos e instrumentos para que ele possa crescer. E, ao mesmo tempo, também nos preocupa, e entra na nossa pauta de preocupações, a questão da gestão do risco. A gente tem que deixar claro que um negócio pode ter risco, ele tem risco. Então, a gente acaba abordando esse ciclo de vida de um empreendedor, né? Então, e aí, no passado tempos, aí numa linha de tempo recente, o governo federal implementa alguns planos e que esses planos têm uma dimensão exclusiva do pequeno negócio. Então, a resposta do governo para a sociedade é que, em todo o plano de desenvolvimento do governo federal, o governo federal tem como prioridade, ou tem como uma das prioridades, a questão dos pequenos negócios, e aí se reflete nessa linha de tempo recente aí, de alguns planos que eu vou mencionar. A questão do Plano Brasil 2022 é um plano que é coordenado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, onde ele define uma série de ações e metas para o ano de 2022 e tem também todo um foco também direcionado aos pequenos negócios. Em 2010, pode passar,
a gente estabelece a política industrial, e quando a gente fala que o governo estabelece uma política industrial, não é para a indústria, é no sentido lato da palavra, e a gente aborda a questão do comércio, da indústria e do serviço. Então, o nome é uma política industrial, como se fosse uma política de desenvolvimento, onde ela foca também algumas dimensões e coordenações específicas, com ações e entregas diretas para a sociedade, para o tema micro e pequena empresa. Em 2011, a gente estabelece aí o PPA, que é todo o planejamento estratégico, e um instrumento aí de planejamento do governo federal para direcionamento dos objetivos de ações e orçamento do governo em cima de programas, e também tem um programa específico para atender a micro e pequena empresa. Em 2012, a gente começa a estabelecer uma política nacional de empreendedorismo. Aí sim, essa política que o grande desafio da Secretaria e do Ministério como coordenador desse ambiente, de estabelecer políticas que atendam a esse ciclo de vida que eu mencionei. A empresa, ela precisa nascer, e aí é o ciclo de vida de uma empresa, ela nasce, ela se estabelece onde ela nasce, ela cresce, ela se fortalece e ela abre suas operações para o mercado internacional. E aí o desafio dessa política é como disponibilizar à sociedade instrumentos para que ela possa atingir esse seu ciclo de vida. Ela tem que ter instrumentos para ela abrir seu negócio, ela precisa crescer dentro do país, abranger o mercado interno e depois abrir suas operações para o mercado internacional. Então, a gente tem que ter instrumentos. Então, o desafio não é pequeno. E para que a gente atenda esse desafio, esse diálogo com os municípios é fundamental. Como é que nós, do governo federal, vamos atender ao município de João Neiva, no interior do Espírito Santo, ou ao município de São João Nepomuceno, no interior de Minas Gerais, enfim, Ubá, ou qualquer outro município dos 5.565, se a gente não estabelecer esse diálogo? Fica humanamente possível formular uma política se a gente não estabelecer esse diálogo com os estados subnacionais. E aí, essa oportunidade que o governo federal tem de estar aqui se apresentando é fundamental para o sucesso das nossas políticas. Então, a gente estabeleceu uma política nacional de empreendedorismo, onde identificamos, por meio de um amplo diálogo nacional, onde foram realizadas oficinas regionais, oficina internacional, oficina com os nossos pares de governo, para identificar quais são os instrumentos necessários para que aquele empreendedor possa tornar o seu sonho um sucesso. Então, a gente lançou, em 28 de novembro de 2012, uma política nacional de empreendedorismo, e agora, decorrente dessa agenda, a gente estabelece uma outra iniciativa, que é o passo seguinte, por gentileza, que é a questão de estabelecer uma agenda nacional de desenvolvimento e competitividade para micro e pequena empresa 2013 e 2022. E por que 2022? Porque a gente precisa estar alinhado e sinergicamente com os demais planos de governo, não só da parte de desenvolvimento, mas com os demais planos de governo. Quer dizer, estamos pensando na mesma linha. Então, essas políticas e essas iniciativas e esses planos, eles têm um foco único. Vamos priorizar a micro e pequena empresa. O recado que a gente passa aqui é o seguinte: na linha do tempo, a gente desenvolve algumas políticas e prioriza a micro e pequena empresa. O governo federal bota na sua pauta a questão da micro e pequena empresa como um item e um tema fundamental para a sustentabilidade, para a continuidade do desenvolvimento macroeconômico do país, tendo em vista que a gente costuma dizer o seguinte: a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e os Correios estão presentes nos 5.565 municípios do país. Mas a micro e pequena empresa também está presente nos 5.565 municípios do país. E a gente precisa pensar, a gente não pode desprezar essa importância e essa capacidade que a micro e pequena empresa tem de dar essa sustentabilidade que o Brasil precisa para continuar nesse ciclo seu de crescimento. A gente estabelece uma agenda nacional. Essa agenda nacional, o governo federal estabelece uma série de diálogos. Vamos estar realizando uma série de oficinas, eu vou mostrar mais na frente, e a parceria e a participação dos governos estaduais é fundamental para o sucesso dessa política. Então, vamos na frente, por gentileza. E foi o que eu falei, essas políticas e esses planos e essas iniciativas do governo federal, ela tem um efeito sinérgico. Não adianta o MIDIC estar elaborando uma política que vai de encontro, que vai de uma direção diferente de uma outra política do governo federal. A transversalidade e a governança desse trabalho, ela é de um ministério, mas a discussão ela é transversal. E isso é fundamental. A esplanada ela tem que se conversar. Não adianta eu estar estabelecendo uma política, e aquela política, eu acho que o mais importante não é desenvolver uma política pública, é desenvolver uma política de Estado. Essa política ela tem que perpassar governo. Ela não tem que ser uma política do governo A ou do governo B. Ela tem que ser uma política de Estado. E por isso, 2022, onde a gente vai definir uma agenda nacional de desenvolvimento e competitividade da micro e pequena empresa, no amplo diálogo nacional,
E essa agenda, ela perpassa governo. Então, ela se torna um projeto de Estado, onde a gente amplia e perpassa a questão dos governos de 4 anos e estabelece uma agenda que efetivamente vai dar desenvolvimento e a competitividade que a micro e pequena empresa precisa, não só para competir no mercado interno, mas também como mercado internacional. Então, a gente cria esse efeito sinérgico aí, onde todos os programas são iniciativas, quer dizer, tem o Plano Brasil Maior, que é o plano maior, tem uma iniciativa que é o PPA, que é um plano de curto prazo, você tem o Plano Brasil Maior, que é a política industrial, quer dizer, no sentido que eu já mencionei. Aí cria-se uma política de empreendedorismo, que é uma iniciativa do Plano Brasil Maior, e cria-se aí uma agenda de ações, quais são as ações, quais são os obstáculos ao crescimento da micro e pequena empresa no país, onde a gente vai definir nesse amplo diálogo. A gente precisa escutar os estados, a gente precisa escutar o segmento empresarial em todas as unidades da federação para identificar o que precisa ser feito para entrar na pauta do governo federal com relação às ações que impedem ou os obstáculos ao crescimento do segmento. Então, estabelece esse amplo diálogo e cria-se aí essa última iniciativa. Então, tem esse efeito sinérgico. Na sequência. E para estabelecer esse diálogo e a formulação das políticas, a gente tem um diálogo muito forte por meio do Fórum Permanente da Microempresa e Mesmo e Pequeno Porte. O Fórum Permanente é um espaço criado pelo governo federal, onde governo e iniciativa privada discute o segmento da micro e pequena empresa sobre várias dimensões. A questão do crédito, como tornar o acesso ao crédito da micro e pequena empresa, como formular e como criar novas linhas, modelos de financiamento para a abertura de empresa, para que a micro e pequena empresa possa se financiar, a questão do comércio exterior, a questão da logística, de como a micro e pequena empresa possa acessar a questão das linhas de comércio exterior, a questão da desoneração, da desburocratização, enfim, esse ambiente permite essa discussão. E a gente costuma dizer o seguinte, só que esse diálogo por meio do fórum, pode passar o slide seguinte, nós do governo federal estabelecemos uma série de parcerias. O Fórum Permanente hoje é composto por várias entidades, a gente também estabelece um diálogo com a Secretaria de Ações Estratégicas da Presidência da República, que tem dentro das suas missões institucionais apoio a ministérios na formulação de política. Então, quer dizer, trazemos para esse trabalho a questão da Presidência da República para entender do tema e se aproximar do tema e nos ajudar na formulação da política, o Fórum Permanente e nós, do Ministério, por meio da busca de outras parcerias, como essa questão e essa oportunidade que temos de apresentar com os estados subnacionais, aí os governos municipais, é fundamental nesse diálogo. Qual é o objetivo do fórum? Promover a articulação entre setor público e privado na defesa do interesse da micro e pequena empresa, né? Gerir esse tratamento diferenciado que foi definido pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, tá? Promover esse fortalecimento que é necessário e dar sustentabilidade a esse segmento, e também a questão dos fóruns regionais. Hoje, esse Fórum Permanente ele tem um fórum regional, que é o seu par nos estados, que eu acho que seria fundamental a participação dos municípios ou representantes dos municípios na discussão regional, estadual, e aí mais à frente eu vou falar a questão dos fóruns regionais. E como é que está estruturado hoje o Fórum Permanente? Aí vocês falam assim, poxa, mas vocês não escutam a micro e pequena empresa? Não, a gente escuta a micro e pequena empresa. Eu costumo dizer o seguinte, que nenhum governo tem condições de estabelecer um diálogo com 6 milhões e algum pouquinho de micro e pequena empresa. Não tem estrutura para conversar com 6 milhões de micro e pequena empresa nesse país. Então, a gente estabelece um diálogo por meio da sua representação. No Fórum Permanente, como é que é esse diálogo? Por meio das grandes confederações, por meio de sindicatos, entidades de representação e também órgãos de governo. Então, a gente conversa com o atacado, eu não converso no varejo. E aí, o Fórum Permanente possibilita isso aí. Por meio dos regionais, possibilita mais ainda, porque o governo federal vai aos municípios identificar quais são as necessidades do segmento por meio desse fórum regional. Então, a gente discute a micro e pequena empresa. Hoje, a presidência desse fórum é do MIDIC, tem uma parceria do SEBRAE como uma entidade fundamental para dar sustentabilidade a esse ambiente Fórum Permanente. Nós temos um acordo de cooperação com o SEBRAE é fundamental e um parceiro estratégico do governo e especificamente do Ministério na estruturação e no desenvolvimento das nossas políticas. Então, a presidência hoje é do ministro do MIDIC, e aí a gente discute a micro e pequena empresa em 6 dimensões: desoneração e desburocratização, a questão do comércio exterior, tecnologia e inovação, investimento e financiamento, informação e capacitação e compras governamentais, que eu acho que é um item que vai ser abordado pelo SEBRAE, que é fundamental como um mercado excelente para conviver a questão da micro e pequena empresa, quer dizer, é um cliente certo de se relacionar,
e pode desenvolver o segmento por meio da questão das compras governamentais. Então, se discute a micro e pequena empresa nesses 6 eixos. Pode passar. Hoje fazem parte, a composição desse ambiente são 47 órgãos de governo, vários ministérios, bancos oficiais, os fóruns regionais, que são os fóruns que são os nossos pares nas unidades da federação, onde vocês, representantes de municípios, podem participar. Eu acho que a contribuição vai ser fundamental para o sucesso das políticas estaduais, porque aquilo que eu falei, a criação de um ambiente favorável perpassa governo. Então, muita coisa é de Estado. E como que muita coisa de Estado, como é que se resolve isso? Eu acho que esse espaço nos Estados, e aí tem também a participação do SEBRAE como uma entidade estruturante desses ambientes nas unidades da federação, dá esse fortalecimento e direciona as políticas públicas. Eu acho que o fórum, da mesma forma que para o governo federal ele nos orienta na formulação das nossas políticas, ele também orienta os governos estaduais e municipais na formulação de suas políticas. Como é que você formula política se você não conversa com o seu cliente? Se você senta com o cliente e discute, você sabe o que ele quer. A partir daí você define as suas políticas. Então, é essa a oportunidade. Então, os fóruns regionais são fundamentais para a estruturação da nossa política e do desenvolvimento local. A Frente Parlamentar Mista faz parte também desse grande ambiente, e 81 entidades de representação da micro e pequena empresa, e o SEBRAE como parceiro estratégico na composição desse espaço. Pode passar. Os fóruns regionais, como o desenvolvimento local sustentável, isso que eu falei, quer dizer, se você tem micro e pequena empresa, pode passar nos 5.565 municípios, que você tem a micro e pequena empresa em todos os municípios do Estado brasileiro, você pode formular uma política a partir desse diálogo. Estabeleça esse diálogo, faça parte desse diálogo, porque a partir de você compor esse ambiente e fazendo parte desse diálogo, você certamente vai identificar quais são os entraves, quais são as oportunidades, quais são os gargalos, quais são os obstáculos que impedem o desenvolvimento da micro e pequena empresa na sua região. E aí, hoje, nós temos 26 fóruns regionais criados pelo Brasil, implantados. Apenas o estado do Acre ainda não tem. Tem algum representante do Acre aqui? Não, né? Então, só o estado do Acre hoje, nós não temos implantado ainda o fórum regional ainda. Estamos trabalhando para que implemente, mas é esse cenário atual aí de implantação dos fóruns regionais. O seguinte, por favor. E aí eu faço, aproveito... Espera aí. Dentro das iniciativas que eu mencionei na primeira tela, eu queria ressaltar e sublinhar a questão desse grande momento que estamos vivendo. Esse projeto, ele é um projeto que foi criado decorrente da política de empreendedorismo, onde o governo vai identificar os obstáculos. O que a micro e pequena empresa precisa para se desenvolver e se tornar mais competitiva no Estado brasileiro? E aí a gente começa, por favor, o próximo slide. A gente começa a discutir mais de perto e mais com os nossos clientes na ponta a questão da micro e pequena empresa. Esse trabalho ele é decorrente de toda uma agenda estratégica feita também com o apoio do SEBRAE, onde estabelecemos uma série de ações e desafios e propostas do que a micro e pequena empresa precisaria para crescer no país no período de 2011 a 2020. Essa agenda é nada mais do que vamos revisitar esse material. Só que, revisitando esse material, a gente abre esse diálogo que eu queria... Pode passar o slide seguinte. Por que a agenda? A agenda ela é decorrente da política de empreendedorismo, né? Em parceria com os governos estaduais, com os governos municipais, com as entidades representantes e integrantes dos fóruns regionais, e é uma iniciativa nossa do governo, conduzida pelo Ministério, pela Secretaria de Comércio e Serviços, pelo Departamento de Micro e Pequena Empresa, com apoio de várias entidades, tanto entidade pública como privada, o terceiro setor, além de toda a sociedade civil, aí, fundamental para a identificação desses obstáculos. Pode passar. E de que depende a agenda? A gente precisa identificar nesses obstáculos e, de uma forma inteligente, quais são as ações estruturantes que a micro e pequena empresa precisa para se desenvolver e tornar competitiva. Aí é um estabelecimento de um diálogo onde a gente precisa criar inteligência nessa discussão,
o Ministério contrata a Universidade de Brasília como uma empresa contratada para apoiar no estabelecimento e na coordenação técnica e operacional desse trabalho. E aí a gente precisa, no estabelecimento desse diálogo, identificar quais são os obstáculos dessas 6 dimensões que eu mencionei anteriormente, que são as mesmas dimensões do fórum. Então, eu acho que o importante é sinalizar o seguinte: todos os pontos discute a micro e pequena empresa, todas as políticas do governo federal tratam do tema micro e pequena empresa e todas na mesma direção. Em todas as políticas, a gente sempre se preocupa com a questão do crédito, como tornar a micro e pequena empresa dar mais acesso, instrumentos de fundos garantidores para que ela possa tomar crédito, mas ela também ter um fundo garantidor para minimizar a questão das exigências da garantia, a questão do comércio exterior, da logística, dos financiamentos, a questão da capacitação, a questão da contabilidade, um ponto que nós estamos discutindo fortemente, que está na nossa pauta, a questão da contabilidade simplificada. Como a micro e pequena empresa pode atender a questão das exigências do ponto de vista dos órgãos fiscalizadores, a questão da contabilidade. Então, todos esses temas nos preocupam e fazem parte dessa discussão. Agora, volto a repetir, para criar essa agenda, a gente precisa estabelecer esse diálogo e se aproximar. Como vocês podem nos ajudar na construção desse grande documento com a participação de vocês? A gente vai discutir a micro e pequena empresa nesses 6 eixos, pode passar. E aí são os nossos desafios. Na questão do comércio exterior, volto a repetir, a questão da cultura exportadora, a questão de compras, como capacitar a micro e pequena empresa do ponto de vista de fornecer mais para o governo. Eu acredito que hoje, eu acho que o consultor Zanin, ele tem esse número melhor, eu acho que hoje as compras governamentais de micro e pequena empresa do governo federal estão da ordem de 35%, ou 35%. Então, hoje o governo federal compra 35% das suas compras são destinadas e são compradas exclusivamente de micro e pequena empresa. E o que é micro e pequena empresa para o governo? É o que foi estabelecido na lei geral. A micro e pequena empresa são empresas que têm um faturamento ano até 360 mil e pequena empresa, empresas que têm um faturamento anual de 3 milhões e 600. Aí a gente tem esse desafio de compras, é um desafio da agenda, a questão do crédito, a dificuldade de acesso. A gente precisa doar crédito, mas a micro e pequena empresa tem que cumprir com as suas obrigações de pagar o crédito, porque isso envolve toda uma questão de sustentabilidade do sistema financeiro. Então, de como preparar a micro e pequena empresa para receber crédito. Então, essa é uma preocupação nossa, a questão da inovação, a questão da difusão da cultura da inovação, a questão da carência das políticas públicas de incentivo à inovação, então nos preocupa também, e a agenda vai ter resposta para isso, a questão da capacitação e a questão da desoneração e desburocratização. A carga tributária, não vamos entrar no ponto de que se é muito ou se é menos, mas a gente precisa identificar e dar um tratamento mais simplificado e diferenciado para o segmento. Então, a questão da desoneração e toda a desburocratização, eu acho que o pessoal do SEBRAE vai abordar um pouco a questão dessa multiplicação da rede SIM, como os municípios aderem a esse espaço, o que vai se ganhar com a adesão do município, a questão da rede SIM, a questão da simplificação, de abertura de empresa, enfim, todo esse processo que depende, às vezes, exclusivamente do município e não do governo federal, para facilitar e para melhorar esse ambiente. Na sequência... Já estou com o meu tempo esgotado. Então, o objetivo é elaborar a agenda nacional, tá? Por intermédio de um conjunto de ações de sensibilização e mobilização e debate entre todas essas partes interessadas, os governos, o empresariado, a academia, a sociedade civil. Pode passar. Os objetivos específicos da agenda, precisamos identificar e compreender os entraves e os obstáculos que a micro e pequena empresa precisa para melhorar esse ecossistema de negócio voltado para a micro e pequena empresa, identificar uma série de ações estratégicas e resultados já que afetam a micro e pequena empresa, realizar um estudo comparativo. Nesse trabalho da agenda, nós vamos realizar umas oficinas internacionais com o objetivo de trazer a percepção internacional e tentar ver como essas iniciativas do governo chinês, com esse plano do governo chinês, eu acho que traz umas iniciativas muito interessantes, e também esse plano atual do governo Obama traz algumas questões que carece um entendimento melhor do governo brasileiro de ver de que forma essas experiências internacionais possam se encaixar dentro da realidade das especificidades da micro e pequena empresa brasileira. Precisamos conhecer essas políticas internacionais e ver de que forma pode contribuir também para provocar esse ambiente mais favorável da micro e pequena empresa. E aí a mobilização das partes interessadas para elaborar essa agenda. Próximo.
Aí nós temos dois objetivos. Essa agenda ela tem dois objetivos bem claros. A gente precisa definir uma agenda de ação que vai pautar toda a esplanada e perpassa a atuação do Ministério MIDIC dentro da construção desse ambiente. As questões de inovação, precisamos de outra pasta, a questão da capacitação, a questão do comércio exterior é tratada dentro do Ministério, mas com uma atuação muito forte da Receita Federal e também do Banco Central. Então, acaba sendo uma agenda transversal de governo. Então, por isso que eu volto a repetir, seria um projeto de Estado e não um projeto do Ministério e nem um projeto desse governo. É uma ação transversal e com um período de 10 anos aí. Então, a gente vai elaborar essa agenda, vai definir seis termos de referência baseados nos temas anteriores, onde a gente identifica quais são as ações, as etapas, prazos, responsabilidades e indicadores e metas que deverão ser cumpridos para dar eficiência e eficácia dentro desse projeto. Então, é uma política que vai ser estabelecida indicadores e metas para que a gente possa acompanhar a efetividade toda desse processo e também, decorrente dessa agenda, uma proposta de um anteprojeto de lei para alteração da Lei Complementar 123. Na sequência, todo o processo criativo, quer dizer, esse processo de construção com agenda envolve umas reuniões de sensibilizações e reuniões regionais. Nós vamos estar fazendo a oficina de governo internacional com a Frente Parlamentar e SEBRAE de todas as unidades da Federação. Reforço aqui ao pessoal do SEBRAE a participação dessa oficina dos integrantes dos estados para que a gente efetivamente possa colher e identificar esses obstáculos necessários à construção dessa agenda. Aí, posterior a esse diálogo público e diálogo nacional, a gente coloca esse documento em consulta pública, onde todos ainda vão poder dar suas sugestões e considerações a esse documento, e a partir da consulta pública a gente efetivamente apresenta a agenda nacional e o anteprojeto de lei, e encerramos apenas a construção da agenda, e o trabalho se inicia a partir da implementação de todas as ações que foram necessárias e identificadas. Pode passar. Aí tem uma série de eventos aí, já realizamos a oficina essa oficina de sensibilização é uma ida que o governo federal vai aos estados, sensibilizar e apresentar o projeto e dizer o seguinte: é fundamental a participação de todos na construção desse projeto. Então, nós estamos realizando hoje em Manaus, quinta-feira em Goiânia, uma região de sensibilização, que vai ser região de sensibilização da região centro-oeste, e 5 de fevereiro em Fortaleza. As oficinas regionais, nós vamos fazer 5 oficinas regionais e 6 oficinas estaduais. Quando nós resolvemos fazer as oficinas regionais, seria uma por região do país, onde iríamos a região norte, a região nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Mas colocamos a possibilidade de os estados que, porventura, quisessem realizar a sua oficina estadual, o Ministério daria um apoio institucional de realização dessas discussões. Então, além dessas oficinas em Vitória, Goiânia, Manaus, Fortaleza e Curitiba, no qual eu convido a todos a participarem desses momentos, a gente vai realizar também 6 oficinas estaduais que vão dar subsídio a essas oficinas estaduais. Pode passar. E aí, agora, só para finalizar, algumas iniciativas que a gente tem, que já está sendo distribuída ali, eu coloquei algumas unidades aí, pode passar, que é o último slide aí. A questão da NBS, a questão da nomenclatura brasileira de serviço, eu acho que isso aqui é fundamental do ponto de vista do município, de padronizar a questão das atividades de serviço e de logística no país, ajuda na questão de padronização do ISS, enfim, é um material que está disponível ali e que está disponível também no site do Ministério. Tem a questão de uma cartilha que fizemos de apoio ao empreendedor individual, quer dizer, estimular a formalização e criar instrumentos. Precisamos saber o seguinte: precisamos provocar a formalização, mas também temos que nos provocar com a formalização, disponibilizar também instrumentos para que ele possa colocar em prática o seu dia a dia. Não só a formalização resolveria a questão, mas a disponibilização de instrumentos, de crédito, de desoneração, de desburocratização, de facilidade de melhoria do ambiente de negócio, de abertura, de alteração de empresas, isso tudo vai influenciar na sustentabilidade desses empreendimentos. Aí também tem a questão da forma, não só a regulamentação da lei, mas também a implementação da lei geral. Eu acho que é fundamental aí, a gente tem um mapa, o SEBRAE tem um mapa que retrata muito bem essa questão da regulamentação e da implementação da lei. Quer dizer, é fundamental para promover o desenvolvimento local, você promove todo um tratamento diferenciado, favorecido, que esse pequeno precisa para dar a sustentabilidade que o seu município precisa para continuar crescendo.
E aí também a questão da Rede Sim, as meninas depois aqui vão estar abordando aí a questão da simplificação desse processo de abertura de empresas que hoje lançamos no Simbrax 28 de novembro, quer dizer, hoje é possível abrir uma empresa no Brasil em 48 horas, enfim, isso tudo são políticas e são programas e iniciativas que nós do governo estamos nos preocupando e que a participação de vocês, volto a repetir, é fundamental. Pode passar. Aí eu finalizo aí com uma frase que os países mais evoluídos garantem o crescimento econômico investindo em pequenos negócios. E como nós somos países evoluídos, a gente está investindo nas nossas políticas nos pequenos negócios. E aí, dá mais um cliquezinho aí. O Brasil precisa fazer o mesmo, e a gente vem buscando isso nesse grande diálogo nacional, que pode resultar em mais emprego, mais renda e mais crescimento para o país. Dá mais um clique aí. E aí, mais empresa. É isso que a gente espera, mais emprego, e mais renda e mais crescimento para o país. Aí o último é só as minhas informações pessoais aí. Eu agradeço desde já a apresentação e desculpa por ter ultrapassado o meu tempo. Bom dia a todos. Meu nome é Helena Rego, eu sou da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional. Vou dar continuidade a esse painel. A minha preocupação é exatamente colocar para os senhores por que vale a pena investir na micro e pequena empresa. Além de ser um segmento que está efetivamente na agenda nacional, na agenda brasileira, nunca esteve tanto na agenda como agora, é importantíssimo o envolvimento de todos os municípios nessa política. A vida do cidadão, a vida da empresa acontece nos municípios. Então, é lá que a política precisa ser implementada. A preocupação do Sebrae é que os municípios estejam envolvidos com essa política nacional. Eu sou responsável, dentro do Sebrae Nacional, lá especificamente em políticas públicas, pelo microempreendedor individual, que é essa nova figura jurídica que surgiu para mostrar uma revolução em termos de aberturas de empresa no Brasil, e que eu vou discorrer um pouco mais a respeito disso. A cooperação entre os governos, entre os municípios, é fundamental para que essa política seja amplamente implementada no país. O envolvimento dos senhores, o envolvimento de cada um dos municípios do Brasil dentro dessa política, do que está efetivamente acontecendo com relação à micro e pequena empresa, a importância desse segmento para o desenvolvimento econômico do município é fundamental para o desenvolvimento de cada uma das cidades que estão aqui representadas. Eu vou começar com o primeiro slide, que é importante colocar a taxa de empreendedorismo do Brasil, que cada vez aumenta, estamos em torno de quase 20%. Então, o Brasil é um país empreendedor, o brasileiro é empreendedor, todas as pesquisas mostram isso. Próximo, por favor. Em alguns momentos, nós tivemos com as taxas de empreendedorismo por oportunidade, empreendedorismo por necessidade, muito próximas, lá em 2006. Agora, praticamente é o dobro os empreendedorismos que acontecem por oportunidade, ou seja, não há mais necessidade de empreender, é uma oportunidade esse empreendimento, o que mostram os crescentes números que estão aí. Nós temos 50 milhões de pessoas na classe média, 25 milhões de pessoas querendo efetivamente empreender, entendem que é importante, não querem ter um patrão especificamente. Então, é importante que cada um dos senhores se envolvam com esse novo público que se apresenta. São 7 milhões de empresas no Brasil, e todos os municípios têm representação. O microempreendedor individual está em todos os municípios hoje desse país. Próximo, por favor. 99% das empresas do país são micro e pequenas empresas. 52% do saldo de empregos formais são dentro das micro e pequenas empresas. 40% da massa salarial, 25% do PIB, 70% das novas vagas geradas por mês
Isso é impressionante a gente imaginar que 70% não está dentro dos pequenos negócios, não estão dentro das grandes empresas. Então, por isso, a importância de estimularmos e facilitarmos a vida desses heróis empreendedores que efetivamente precisam de um tapete vermelho para empreender no Brasil. E depende de cada um dos senhores que isso seja facilitado nos municípios, a vida desses empresários que vão dar empregos para os nossos filhos, para os nossos netos e que vão fazer o Brasil crescer. A concentração da receita bruta não está dentro dos pequenos negócios, isso se concentra nas grandes empresas, um percentual pequeno de empresas grandes com uma receita bruta grande e concentrada dentro desses negócios. Então, aonde está a importância dos pequenos negócios? É na geração de emprego, é na geração de renda. Não é na geração, na receita bruta, nesse retorno financeiro que o município vai ter. É efetivamente na geração de empregos para os nossos filhos, primos, enfim, parentes. Próximo, por favor. Essa é a evolução histórica que nós temos tido. Em 2003, houve uma emenda constitucional 42, que trouxe um cadastro integrado nacional. Em 2006, aconteceu a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é a Lei Complementar 123, trazendo o Super Simples e diversos outros benefícios para os pequenos negócios. As pessoas costumam achar que a lei geral trata apenas da questão tributária, mas não é. É apenas um capítulo da lei, é a questão tributária. Tem vários outros benefícios previstos dentro da lei. Em 2007, veio a Lei Complementar 127, criando novas categorias para o Super Simples. Posteriormente, em 2008, foi criado o microempreendedor individual e o agente de desenvolvimento. Em 2009, veio a Lei Complementar 133, que incluiu o setor cultural no Super Simples. E, em 2011, a Lei Complementar 139 atualiza, amplia os tetos e traz novos valores para os optantes do Simples Nacional. Próximo, por favor. Aí, não vou ler todos, mas apenas para os senhores terem uma noção do que significa a Lei Geral. A Lei Geral, aí o item 2, trata da desoneração tributária, o Super Simples está aí, mas os outros 10 itens que estão aí relacionados são diversos outros incentivos que a Lei Geral prevê. Então, desburocratização, desoneração do emprego, o microempreendedor individual, o acesso a mercados, que a minha colega Denise posteriormente vai falar sobre compras governamentais, o acesso a crédito, a inovação, a integração de políticas, como o Fábio falou, do Fórum Permanente, a importância da participação dos estados e municípios nesses fóruns, a fiscalização orientadora, o fortalecimento da representação, e o acesso à justiça. Então, são vários capítulos que essa ampla lei prevê e que é importante que os senhores tenham conhecimento dessa legislação. Existe um documento que foi distribuído aí com relação a alguns passos que devem ser dados aí pelos municípios. É importante que os senhores tomem conhecimento. No site do SEBRAE também tem essas informações e os senhores vão poder tomar conhecimento do que precisa e pode ser feito pelos municípios para encamparem essa grande política nacional. Próximo, por favor. O microempreendedor individual é o primeiro de um caminho que se percorre. A microempresa e a empresa de pequeno porte estão dentro desse caminho para se chegar e atingir as médias e grandes empresas. Então, toda a visão de futuro é exatamente a simplificação, a desoneração, a legalização das empresas e políticas de apoio e esse ambiente que deve ser desenvolvido iniciando com o microempreendedor individual, perpassando pelas micro e pequenas empresas, que estão previstas essas políticas dentro da lei geral, e para se atingir até mesmo as médias e as grandes empresas. Próximo, por favor. É importante colocar, esse dado é antigo, mas não houve alteração nenhuma, de que como os empresários gostariam que esse processo de legalização acontecesse no Brasil. Então, foi sempre colocado que deveria ter um menor custo,
mais facilidade e maior agilidade nesse processo. O Brasil tem sido avaliado, questionado os números do Doing Business, mas nós estamos sempre num patamar muito distante do ideal. Os nossos números mostram ainda um país precisando melhorar em termos de abertura de empresas. O grande vilão, muitas vezes, acaba sendo a parte final do processo, que é o de licenciamento, a questão da junta comercial, da Receita Federal, são processos mais céleres e acaba o gargalo, muitas vezes, caindo na fase final do licenciamento e a empresa fica lá por um ano, às vezes meses e até um ano, tentando funcionar e não consegue por dificuldades burocráticas. Então, diante dessa dificuldade, desse pleito nacional de se agilizar o processo, de se facilitar e de se reduzir custo, surgiu o microempreendedor individual, o portal do empreendedor, que é um portal de governo, portaldoempreendedor.gov.br, e o microempreendedor individual, próximo, por favor, que veio para mostrar que é possível simplificar. É possível se fazer um Brasil de primeiro mundo. Em apenas alguns segundos, o empreendedor acessa a internet e consegue se formalizar através do portal do empreendedor. Ele sai dali já com seu CNPJ na mão, um alvará de funcionamento que vale por 180 dias num primeiro momento, e depois esse alvará se converte para definitivo, dependendo do que for visto lá. É sempre indicado que o empreendedor procure primeiramente a prefeitura, para ver se efetivamente ele pode abrir aquele empreendimento, aquela atividade no local onde ele pretende abrir. Então, é importante que ele procure o município, isso é sempre indicado pelos profissionais que trabalham no SEBRAE, para que tenham essa parceria com os municípios, para que esse empreendedor possa abrir o seu negócio com mais segurança. Mas 54% desses empreendedores funcionam dentro de suas próprias casas, dentro da sua residência, ou no cliente. 46% são mulheres, 55% hoje estamos com problema a questão da inadimplência, ou seja, falta informação ainda para esse empreendedor de que, além de se formalizar, ele precisa pagar. É fácil, mas ele tem que contribuir, é pouco o que ele tem que contribuir por mês, mas ele precisa fazer. Então, essa parceria com os senhores é importante na questão da comunicação, da informação, de que essa política de formalização e de cultura da formalidade, que são empreendedores que estão vivendo na informalidade há muitos anos, precisa ser alterado. O país está passando por um momento de transformação. 30% estão nas capitais e 4,2% declararam possuir um empregado. Foi colocado em vermelho, declararam, porque, infelizmente, ainda é difícil contratar um empregado no Brasil. O empreendedor individual é essa figura jurídica que surgiu em 2008, ele não pode ter sócio, ele não pode ter filial, ele fatura até R$60 mil por ano, é o máximo que ele pode faturar, e ele pode ter até um funcionário. Então, hoje ainda é difícil, burocrático, conseguir a contratação desse funcionário que ele teria direito. No entanto, as políticas têm avançado no sentido de se conseguir que ele faça uma declaração única, dentro do portal do empreendedor também, que hoje ele já inscreve, altera e baixa tudo pelo portal. Todos esses aplicativos já estão disponibilizados no portal. E o futuro prevê que também a contratação do seu empregado seja feita pelo portal. Ou seja, a declaração de RAIS, CAGED, GFIP, tudo isso seria dentro do portal e a emissão da guia para o pagamento desse empregado também é pelo portal. Próximo, por favor. Os números mostram, busquei os números de ontem, no portal do empreendedor os senhores têm condições de acessar quantos microempreendedores tem dentro do município de cada um de vocês. Até ontem tinha 2.700.000 empreendedores individuais formais. É uma média de 5 mil empreendimentos que abrem a cada dia no Brasil. 5 mil pessoas vão até o portal e se formalizam por dia. Então, os senhores têm que ter conhecimento dessas pessoas para que possam devidamente ampará-los nessa grande política nacional de formalização. Próximo, por favor.
Ontem, o empreendedor individual, ele não tinha opção, ele queria se formalizar, mas não sabia como, era complicado, difícil e caro. Hoje, com R$ 33,90, com o salário mínimo novo, 5% do salário mínimo, ele se formaliza, é o que ele precisa recolher mensalmente. Ele paga R$ 33,90 mais R$ 5,00 fixos se ele for prestador de serviço, a título de ISS, mais R$ 1,00 fixo de ICMS se ele for comércio ou indústria. Os senhores devem estar pensando, mas R$ 5,00 tão pouco para o município. O que nós temos que lembrar é o seguinte, essa pessoa estava na informalidade até ontem. Hoje ele passou a ser formal e ele vai contratar gente, ele vai gerar renda, ele vai ter mais um funcionário, esses 2.700.000, 3 milhões, nós estamos falando de prováveis e possíveis 3 milhões de novos empregos que podem ser gerados por esses empreendedores. Então, eles têm uma importância social e de inclusão econômica muito peculiar e importante. Não existe nada no mundo parecido com essa política. Então, os senhores entendendo um pouco mais como ela funciona e como ela deve ser implementada nos municípios, os senhores têm a colaboração importante para o desenvolvimento do país. Ontem, os empreendedores não tinham solução. Hoje, eles têm o portal do empreendedor, onde eles se formalizam com essa agilidade. A alteração e a baixa também é feita pelo portal. 95% recomenda a formalização. 87% pretende crescer, quer virar microempresa. Então, é importante. O que nós precisamos para amanhã, para esse empreendedor? Que ele se sustente, que ele continue vivo e que ele cresça. Por isso, a importância do trabalho dos municípios perante esses empreendimentos que estão acabando de nascer. Eles tinham uma cultura da informalidade, as pesquisas mostram que estavam há 5 anos, 10 anos na informalidade, e agora foram buscados pelo governo para que viessem para a formalidade. Precisam ser amparados por todos nós, por todas essas políticas integradas que precisam ser feitas para que esses empreendedores sejam amparados. Próximo, por favor. Há 10 anos nós tínhamos 50% a taxa de sobrevivência, agora, nos últimos anos, o Brasil aumentou essa taxa para 73%, então as empresas estão nascendo e ficando vivas, ou seja, não estão morrendo com aquela rapidez que tinham no passado. Isso mostra que as políticas estão acertadas, que está se tentando manter essas empresas de forma sustentável e é só andar pelo Brasil, percorrer as estradas, que nós temos a oportunidade de ver municípios com cada vez mais empresas sendo abertas, fábricas sendo abertas e um Brasil de desenvolvimento acontecendo. Próximo, por favor. As empresas optantes pelo Simples, elas geram mais empregos, os salários são melhores nas micro e pequenas empresas optantes pelo Simples. Então, isso significa que essa desoneração tributária dada pelo Simples Nacional, que hoje é uma política de governo onde 8 impostos estão embutidos dentro de uma única guia de pagamento, é uma política de desoneração tributária. Antigamente, o Simples Federal não incluía ICMS e ISS. A partir de 2006, esses impostos foram incluídos no Simples Nacional. Então, hoje, nós temos 8 tributos, 8 impostos, tributos e contribuições embutidas dentro de uma única guia. Isso facilita a vida do empreendedor, isso diminui o custo do Brasil, o custo de cumprimento é reduzido e é importante que isso continue acontecendo. Para o microempreendedor individual, mais simples ainda, mais simples e mais barato, porque ele é menor dentro dessa escala, apesar de estarmos com números, como falei logo no início, o volume é grande, mas a participação tributária é pequena, porque esses empreendimentos têm uma outra participação social. A participação é de contribuir com novos empregos para o país. Próximo, por favor. A Rede Sim é um novo paradigma de regularização de empresas. O microempreendedor individual é o primeiro grande cliente da Rede Sim. O microempreendedor veio mostrar que é possível se abrir uma empresa hoje no Brasil,
de forma rápida, simples e pela internet, e é por isso que está acontecendo essa revolução. A Rede Sim é uma rede nacional de simplificação para abertura de empresas. Se prevê que 20 mil órgãos sejam integrados dentro dessa grande rede. É um trabalho grande. Alguns estados já iniciaram isso. Tem o estado de Minas Gerais, tem vários municípios já dentro do Minas Fácil, abrindo empresas em 8 dias. Não estou me referindo agora mais ao microempreendedor individual, estou falando de empresas normais, microempresas, empresas de pequeno porte, abrem num curto espaço de tempo. São Paulo também implementou uma política, alguns municípios de São Paulo, com relação a um sistema integrado de licenciamento. Então, é importante que os senhores se envolvam com essa política e conheçam cada vez mais esse trabalho de simplificação e facilitação de abertura de empresas no país. Próximo, por favor. O portal do empreendedor, ele vai ter esse grande integrador nacional, porque como que vai ser feito esse trabalho de integração desses 20 mil órgãos? É um grande integrador nacional que vai interligar com 27 pontas, que são os estados, e que esses estados vão se interligar com os senhores, os municípios que compõem esses estados. Então, isso vai fazer a grande Rede Sim funcionar na sua amplitude. Alguns estados já têm integradores estaduais funcionando. É importante que os senhores se aproximem desses integradores estaduais, conheçam como é que funciona e que tipo de trabalho de simplificação de processos, de racionalização dos seus próprios processos dentro da prefeitura podem ser feitos. Próximo, por favor. Quais são os 8 fatores de sucesso para a implementação das políticas? A legislação e as normas adequadas, o comprometimento e a liderança do topo. É importante que os prefeitos, secretários estejam envolvidos diretamente nessa política de desenvolvimento. Tem que ter uma visão desenvolvimentista. Equipes, planejamento, integração, recursos financeiros, capacitação e busca de alianças, divulgação e rede de cooperação, monitoramento e avaliação de desempenho e reconhecimento e recompensa desses protagonistas. Próximo, por favor. Algumas ações que devem ser feitas para o desenvolvimento municipal. O Fábio já falou algumas coisas, eu vou tentar ser bem breve, mas é importante tirar a Lei Geral Municipal do papel. Muitos municípios já têm essa lei publicada, mas é importante que ela seja implementada, esteja na prática, funcionando dentro de cada um dos municípios. Rever esses processos de abertura. A sala do empreendedor é importante para facilitar a vida do empresário. A integração das secretarias, muitas vezes uma secretaria dentro do município não conversa com a outra, então colocar as secretarias para atender aquele empreendedor individual, todos integrados. A implementação da inclusão produtiva com segurança sanitária, que é um trabalho que tem sido desenvolvido com as vigilâncias sanitárias, para que haja segurança alimentar. Fazer parcerias. Próximo, por favor. Aderir à Rede Sim. A questão da legislação tributária. Mapear a informalidade do seu município. O que tem de informal hoje e aonde, para que sejam desenhadas políticas de inclusão, caravanas para legalização dessas pessoas que estão na informalidade há tantos anos. E capacitar. Capacitar gestores públicos, capacitar empreendedores, para que saibam e conheçam cada vez mais essas políticas nacionais e que elas possam ser implementadas na sua amplitude nos estados e nos municípios. A pergunta final é: vale a pena? Vale a pena esse esforço? Vale. Aí nós temos um gráfico onde mostra que em 2009, em plena crise, as grandes empresas estavam demitindo seus funcionários e as micro e pequenas empresas estavam contratando gente. 1.100.000 novos postos de trabalho foram criados em 2009, enquanto diversas empresas grandes estavam demitindo seus funcionários. Então, as micro e pequenas empresas precisam dessa oportunidade para que possam fazer a sua grande função social, que é a de geração de emprego e renda. Próximo, por favor.
O empreendedor é o protagonista do desenvolvimento. Nós precisamos colocar esse tapete vermelho para que esses empreendedores possam crescer e, mais uma vez, atender à expectativa do governo e dos cidadãos de cada vez um desenvolvimento municipal de melhor qualidade. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Denise Donati. Bom dia, quase boa tarde, né? Meu nome é Denise Donati, eu sou do Sebrae Nacional, coordeno o projeto Compras Governamentais e o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Então, eu vou falar rapidinho para vocês um pouco sobre o capítulo 5 da Lei Complementar 123, que trata especificamente da lei do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas nas compras públicas. Não é essa a minha apresentação, não. É outra Denise, Ele falou que aqui é a sala das Denises, já tiveram 3 Denises. Apresentação para os prefeitos. Show? Não, Zani, você quer mostrar ali para ele que a gente salvou? Está aí na bolsa. Tá. Mas a gente salvou, a gente passou aí. Está logo num bolsinho. Não. A gente salvou quando eu cheguei, lembra? Tem milhares de apresentações aí. Das compras governamentais, falar um pouquinho do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, do qual eu sou coordenadora também. É uma premiação que o Sebrae lança de 2 em 2 anos, em que a gente identifica, reconhece e valoriza as boas práticas que os gestores municipais têm implementado de apoio à abertura e desenvolvimento de pequenas empresas. Nós vamos lançar esse ano a 8ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, durante o 2º encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável, será o pré-lançamento, e o lançamento mesmo ocorre, já como de costume, durante a Marcha dos Prefeitos, que deve ser em maio. Então, eu sei que aqui nós estamos com um público de novos gestores, novos prefeitos. Esses projetos têm que apresentar resultados já, né? Não é a ideia do que eu pretendo fazer para apoiar os pequenos negócios do meu município. É resultado do que eu fiz, né, para apoiar a abertura de pequenos negócios no meu município, quantas empresas foram abertas, quantos empregos foram gerados, qual foi o crescimento, né, do meu município. E, bom, o que eu posso dizer é que é uma oportunidade ímpar para os prefeitos mostrarem os seus projetos e, enfim, e concorrerem a nível estadual e a nível nacional à premiação. A premiação nacional ocorre no ano seguinte, ou seja, se a gente lança esse ano, a gente premia em 2014, e depois é feito um livro com todas as melhores práticas, né? E esse livro aqui pode ser, e outras publicações que a gente fez para os prefeitos, podem ser consultadas no portal do desenvolvimento local.org.br e também na biblioteca do Sebrae. Então, desde já, eu convido a todos para que se inscrevam na 8ª edição do prêmio, que vai estar lançada oficialmente a partir da Marcha dos Prefeitos, em maio. Tá bom? E aí, já deu certo? Tá. Bom, o mercado das compras públicas movimenta em torno de 400, 500 bilhões de reais nas 3 esferas de governo, governo federal, estadual e municipal. Esse mercado representa um importante segmento para as micro e pequenas empresas.
Como a Helena enfatizou bem, 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas. Então, se os gestores públicos perceberem a importância de facultar, não facultar, mas de fazer com que, incentivar e fazer com que as micro e pequenas empresas participem dos processos licitatórios do município, eles vão estar fazendo essas empresas crescerem, se fortalecerem. Como é que isso pode ser feito? Primeira coisa, regulamentando a lei geral. Nós já estamos com mais de 3.500 municípios brasileiros com a lei geral regulamentada. Agora o desafio é implementar essa lei, ou seja, fazer com que ela aconteça e com que ela saia do papel, efetivamente. Não adianta você ter lá a lei aprovada, dizendo que você vai conceder os benefícios para a abertura de empresas, que você vai conceder crédito, que você vai propiciar a participação dela nas licitações públicas por meio de editais exclusivos, se na prática nada disso vem acontecendo. No que concerne especificamente a compras, que é o tema que eu vou falar rapidinho para vocês, a lei, como eu disse, precisa de regulamentação no município. Deu agora? Deu. Então, vamos aí. Então, a primeira coisa que eu mencionei é o valor estimado, né, de movimentação das 3 esferas de governo, federal, estadual, municipal, 500 bi ano. Quer dizer, é muito, né? É uma fatia de mercado. A micro e pequena empresa tem que ver isso como uma oportunidade de negócio para ela, né? Pode passar, por favor? Do governo federal, em 2011, comprou de micro e pequena empresa, 29,5%, em 2012, 34%, de todas as compras do governo federal. Então, já é um percentual bastante significativo, né? E esse percentual equivale, em reais, a 15 bilhões ano. Tá? 15 bilhões no ano de 2011 e 15 bilhões em 2012, só de compras exclusivas de MPE. Pode passar, por favor? Qual é o desafio do prefeito? É utilizar, fazer com que o uso do poder de compra que ele detém, né, em sendo gestor de recursos públicos, que ele possa utilizar isso para fazer com que o município cresça, se desenvolva de uma forma sustentável. E como é que ele vai fazer isso? Paramos aqui, né, no que eu estava falando. Regulamentando e implementando a Lei Complementar 123/06. Pode passar, por favor? Bom, especificamente no capítulo 5 das compras, que é o que eu estou tratando. A Helena falou rapidamente sobre a desburocratização, o crédito e outros itens. Como é que o prefeito, como é que o gestor público dá preferência para as micro e pequenas empresas nas contratações? Pode passar? Os benefícios obrigatórios previstos no capítulo 5 da lei. A regularidade fiscal e o empate ficto. Ou seja, quando uma micro e pequena empresa estiver participando de uma licitação e ela perde a licitação porque a certidão negativa dela estava vencida, ela tem 2 dias para apresentar as certidões atualizadas. Se houver o empate ficto, ou seja, um empate entre micro, pequena empresa e grande empresa, se esse empate ficar em 10% para obras e serviços, vocês podem dar preferência para micro, pequena empresa. E se for para quê? Qual é o outro, Zanin? Os 5% no pregão, que agora tem sido largamente utilizado. Então, se a diferença entre a micro e a pequena ficar em 5% no pregão, vocês podem dar como vencedora a micro e pequena empresa. Esses são os benefícios obrigatórios que a lei complementar trouxe. Os benefícios específicos são os que dependem de regulamentação no município, ou seja, dependem que vocês regulamentem e implementem a lei no seu município, a 123. Então, os artigos 47 e 48 tratam de compras exclusivas até R$ 80 mil. Essa licitação pode ser de participação exclusiva de micro e pequena empresa, não tem problema. O segundo benefício seria 30% das subcontratações de obras e serviços devem estar previstos no edital também, que deverá ser contratado uma micro e pequena empresa. E o terceiro é 25% de lotes de tudo aquilo que pode ser divisível, ou seja,
papel, caneta, enfim, você pode fazer em lotes essa licitação. Pode passar? Bom, só lembrando aqui, os 80 mil exclusivo para MPE, tá? Então, você pode fazer uma licitação exclusiva, não precisa convidar a micro e pequena empresa. O seguinte, por favor, a subcontratação prova e serviço, 30%, participar MPE. E o próximo slide, por favor, as compras exclusivas de MPE nos lotes de 25%. Como é que vocês vão se preparar para que isso aconteça? Porque tudo isso que eu falei aqui, ele tem que estar previsto nos editais de licitação. Pode passar, por favor? Bom, voltando rapidinho ao que eu falei lá, que é um importante mercado do qual podem participar as microempresas, as empresas de pequeno porte, os empreendedores individuais, que a Helena citou agora há pouco, os agricultores familiares, pela questão da merenda escolar, em que 30% da alimentação escolar é de obrigatoriedade de ser comprada dentro do município, né? E as cooperativas também. Pode passar? Aqui é um desenho do que eu falei, né? Dos 80 mil, dos 30% da cota. E agora eu vou conversar um pouco com vocês e explicar como é que isso pode ser feito, como é que isso pode se dar e o que vocês têm que fazer. O SEBRAE está preparado para capacitar tanto os prefeitos, quanto os gestores de compras, quanto as micro e pequenas empresas neste tema compras governamentais. Os prefeitos e os gestores sendo capacitados da obrigatoriedade de regulamentação da lei, o apoio que o SEBRAE pode dar, inclusive na elaboração e da construção dessa lei, caso ela não tenha sido implementada ainda e regulamentada no município, e também de como fazer os editais de licitação prevendo esses benefícios previstos na lei. E as micro e pequenas empresas, do outro lado, de como elas devem se preparar para participar de uma licitação. Ou seja, ela tem que ter um plano de risco, ela tem que ter a documentação dela em dia, ela tem que estar regulamentada, porque não é só simplesmente, eu quero participar e vai, sem saber se ela tinha capacidade para entregar aquele produto sem afetar o estoque dela, porque senão ela se compromete, né? Então, também é importante que a prefeitura tenha um cadastro atualizado de empresas. No livro, na experiência do Prêmio Prefeito Empreendedor, a gente vê coisas magníficas. Teve um município pequeno que ele, quando ia fazer a licitação, ele colocava um carro de som na cidade, colocando. Um outro mandava SMS para as prefeituras que estavam cadastradas. Então, botava faixa, fazia na praça. Então, cada um de acordo com o seu tamanho e com a sua realidade, né? Um estado grande, um município grande, que já está com as empresas todas cadastradas no sistema, basta mandar um e-mail. Mas o que eu acho mais bonito disso é ver que o povo brasileiro ele é muito inteligente, ele consegue, a gente tem ideias assim para tudo, né? Então, como é que eu vou divulgar essa licitação para as empresas comparecerem? O que o prefeito fez? O carro de som foi a melhor coisa, né? Então, o que nós estamos preparando para vocês já a partir de abril? Vocês podem procurar os SEBRAEs locais. Eu digo a partir de abril porque nós estamos atualizando esses materiais, entendeu? Eles já existem, os cursos, né? Tanto para fornecedor quanto para comprador, conteúdos diversos, que nós, todo esse período, fizemos tudo com base em juristas, para dar segurança jurídica da aplicação da lei para vocês, entendeu? Então, a partir de abril, vocês podem procurar os SEBRAEs locais e vocês terão os kits de compras governamentais. Os cursos de comprador e fornecedor são cursos presenciais, então aí é mediante inscrição para participação. Nós já temos ele em formato EAD, o para empresa, para gestor, estamos desenvolvendo agora. Vamos ter de conteúdo para vocês levarem a cartilha do comprador, a cartilha do fornecedor, um livro do professor Jorge Ulisses Jacobi, de Direito Administrativo, falando sobre a importância da participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas, apoiando o desenvolvimento sustentável dos municípios, uma publicação também do jurista Jair Santana, falando sobre o regime diferenciado de compras,
Os SEBRAES também promovem anualmente o Fomenta, que é o encontro de oportunidades para micro e pequenas empresas nas compras governamentais, em que a gente promove um encontro entre gestores públicos, né, compradores e fornecedores. Esses encontros são feitos anualmente. Existe uma edição nacional, que é feita em um estado da federação, e mensalmente ele ocorre nas versões estaduais e regionais, em que a gente chama de fomentinhas, que são os encontros locais, em que o SEBRAE promove, chamando as micro e pequenas empresas e a prefeitura, para dizer, olha, eu tenho... eu compro tais e tais e tais produtos e com essas X especificações. E a empresa, do outro lado, não é feito negócio ali, claro que não, porque tem que fazer a licitação, mas ela já vê, olha, eu preciso me preparar então, a especificação é essa, o uniforme é dessa forma, eu não estava fazendo assim, eu preciso... Então, é um encontro de oportunidade de negócio, né? Então, enfim, nós estamos assim, o SEBRAE, nós temos certeza de que as compras governamentais representam um fator fundamental para o desenvolvimento do município. Vocês têm nas mãos de vocês um recurso muito importante que vocês podem usar, favorecendo, como diz a lei, não é favorecendo de uma forma pejorativa, mas favorecendo os pequenos negócios dos seus municípios, porque aí sim vocês vão estar gerando emprego e renda para o município. Bom, o meu recado é esse. Se vocês tiverem alguma pergunta, desculpa a apresentação não ter... mas a gente salvou, deve ter dado algum problema ali, tinha muitas Denises. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, o meu... Pode passar, por favor, agora o último slide? Ah, não. Então, está lá no primeiro, o meu e-mail, telefone, vocês podem mandar a pergunta. Eu sugiro que vocês deem uma olhada no portal do desenvolvimento local.org.br, que tem todas essas publicações, e no portal do prefeitoempreendedor.sebrae.com.br, a partir de maio, né? Agora vocês vão ver as iniciativas até a última edição, né? As que foram premiadas. E a partir de maio já com o regulamento da nova edição. E eu espero contar com a inscrição de novos prefeitos, com novos projetos. Nós premiamos em nível nacional. Não tem essa coisa assim de pensar, não vou me inscrever porque eu sou um município pequeno. Nós temos boas práticas premiadas de município com 3.500 habitantes, 5.000 habitantes, como temos grandes também. Então, é muito importante vocês trazerem, porque essas experiências são colocadas depois numa vitrine na qual nós disseminamos para o Brasil inteiro. Nós temos a rede de prefeitos empreendedores, da qual fazem parte todos os prefeitos empreendedores premiados no estado ou nacional. Esses prefeitos depois são convidados pelo SEBRAE para viajar pelo Brasil, palestrando e falando quais foram as iniciativas que ele implementou de apoio aos pequenos negócios e que trouxeram o desenvolvimento para o município. Então, vocês passam a ser também nossos interlocutores, nossos porta-vozes, falando sobre o que vocês estão fazendo aí, quais foram as ideias brilhantes que vocês tiveram, como a moeda local, enfim, aqui tem um vasto material, e eu peço que vocês deem uma olhada, salvem Nós temos um stand do SEBRAE aqui embaixo, tem 2 consultores nossos lá, o Sandro e o Elcio, que estão preparadíssimos para falar para vocês sobre o prêmio, aonde vocês buscam essas informações, porque é muito legal você já ver o que já foi feito, o que já foi premiado. Aqui eu estou com o meu consultor de compras governamentais, o Maurício Zanin, também, que tem bastante experiência no assunto de compras. E, bom, só para encerrar, vou falar para vocês que a gente fez uma parceria com a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas da União, e que, a partir dessa parceria, os tribunais de contas vão passar a fiscalizar as contas do município no tocante às compras governamentais também. Ou seja, eles vão fiscalizar se, nas compras, se os editais contemplavam a participação das MPS.
Fizemos também uma parceria com o CONSAD, Conselho Nacional de Secretários de Administração de Estado, e esse ano nós vamos mapear as compras de 5 estados, porque nós temos um mapeamento do governo federal, do Ministério do Planejamento, no Comprasnet, que é esse que a gente mostra que o resultado que a gente apresenta de 15 bilhões por ano, né, de compras públicas. Agora é importante a gente ter um diagnóstico do Estado e depois dos municípios também, para que a gente possa ter um retrato do Brasil. Muito obrigada e bom almoço a todos. Obrigada. Alguém deseja fazer perguntas? Sim. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Maria de Farias, eu sou diretora de Desenvolvimento Econômico da Administração Regional de Vicente Pires, Brasília, Distrito Federal. Bem, eu fico muito feliz em estar participando novamente, né, desse trabalho, de estar aprendendo um pouco mais. Hoje, a minha região ela tem uma faixa de 85 mil habitantes, e nós, todos os dias, né, estamos lá desenvolvendo esse trabalho com o empreendedor individual e, como se diz assim, formalizando e dando andamento. Eu quero parabenizar o SEBRAE por 2 pontos. O primeiro, pelos agentes ALIS, né, que eu já estou trabalhando com eles lá na minha localização, que está sendo muito importante, né, no trabalho da micro e pequena empresa. E também agora, a partir do mês de fevereiro, né, nós vamos estar também com um empreendedor individual, que é o projeto Negócio a Negócio. O Zanini já nos conhece, a gente já fez com ele a compras governamentais, né, nós já passamos por essa parceria com ele. E eu quero parabenizar, Zanini, pelo seu trabalho, que foi realmente para a gente bastante importante, isso só veio nos ajudar. Mas eu quero fazer uma crítica no qual a gente tem enfrentado no nosso dia a dia, na nossa região administrativa. É a questão das linhas de microcréditos, que, infelizmente, hoje, qualquer cidadão vai num terminal de banco, você consegue fazer um empréstimo, né, de grande, até de uma certa quantia de valor. O empreendedor individual é uma burocracia que ninguém merece. É um tal de pedir avalista, que é um negócio sério, que isso não funciona, gente. Vocês têm que dar uma olhada, Helena, você, Fábio. Tem que nos ajudar nessa questão, porque realmente a gente não consegue. A gente tem a MPO, que é a linha Microcrédito Produtivo e Orientado, que é do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, e que a gente não tem acesso, que a gente encaminha, a gente está cansado de encaminhar a gente para os bancos, você entendeu? E essas pessoas voltam frustradas porque não conseguem essas linhas de microcrédito. Então, realmente, isso tem que ser revisto. E a outra coisa que eu queria pedir para vocês é uma revisão no portal, né, na questão do imposto, né? Agora que a gente tem até dia 31 de março, agora, a março ou maio, não sei, né? Para a declaração dos impostos, né, do empreendedor individual, né? Eu queria que aquele item lá do portal ele fosse um pouco mais claro, porque ele está muito confuso. Tem algumas pessoas que são muito simples, que ainda não têm o entendimento necessário. Então, eu gostaria que aquilo fosse assim realmente melhorado. Então, seriam isso as minhas colocações, e eu peço, por favor, nos ajude, você entendeu? Intervindo nos bancos, né? Nos ajude aí com o empreendedor individual, porque não adianta a gente colocar toda uma acessibilidade, todo um caminho para o empreendedor individual para o crescimento, mas chega na hora da linha do microcrédito, da linha dos créditos, né? Não só para o empreendedor individual, mas também para a micro e pequena empresa, né? Ele chega lá no banco e não consegue. Tem um tal de é o sistema do banco que não caminha, é o sistema do banco que não deixa. Não tem como, e assim a gente vai levando, e não adianta a gente estar fazendo políticas públicas nesse sentido e esquecendo essa parte. Boa tarde. Vamos responder agora? Vocês vão responder agora ou vão responder ao final todas? Então responde. Depois. Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Fabrício Lopes, eu estou à frente da Secretaria de Indústria e Comércio do município de Guanambi, na Bahia. E parabenizar o Fábio, a Denise, a Helena, pela explanação bem interessante sobre toda essa contextualização da Lei Geral.
O nosso município de Guanambi, eu queria, não é uma pergunta, é apenas enfatizar ações que passamos como vocês passaram. Nossa cidade venceu o prêmio Prefeito Empreendedor na parte de crédito do estado da Bahia. Viemos a Brasília e ficamos entre os 5 do país. Passamos justamente o que vocês passaram, né? A questão do crédito, encaminhar bancos e tudo, sempre tivemos problemas. Qual foi? O que é que pensamos e idealizamos em 2009? Criar um fundo de aval municipal. Ou seja, o município de Guanambi, através de recursos do Banco do Nordeste, entrou, né, com a parceria e disponibilizou crédito aos empreendedores individuais e às pequenas empresas. Empreendedor individual de até R$15 mil e as pequenas empresas até R$30 mil. Para quê? No lugar do avalista, que é obrigado a ter nos bancos, o avalista, nessa contextualização, é o município. Então, para a pessoa ou para a empresa capitalizar os recursos, ela tem que ir até o município, fazer o seu projeto de viabilidade econômica, e aí o município encaminha, como a gente fala no jargão, redondinho o projeto para o Banco do Nordeste, que é ele que faz a questão do fomento na nossa região, e o município de Guanambi fica sendo o avalista. Então, essa foi a forma encontrada para que realmente possamos viemos atender aqueles empreendedores individuais, aquelas empresas. Por quê? O mesmo problema passamos seriamente. Hoje temos 1.000 empreendedores individuais na cidade, onde são gerados 1.000 empregos, 1.000 famílias consumindo no mercado formal. Então, tivemos que fazer adaptações. Da mesma forma que o Fábio falou ali muito brilhantemente no início da sua fala, é uma agenda estratégica. Mas a gente não pode também ficar limitado a, não, vamos colocar a lei geral. A lei geral é o pontapé inicial. Com ela vem a desburocratização com relação ao alvará de liberação no primeiro momento. Vem integração entre as secretarias, principalmente saúde, meio ambiente, comércio, tributos, para facilitar o que Cariacica, no Espírito Santo, faz com primazia. Tivemos visitando a realidade deles lá com o secretário de Desenvolvimento, Randon, realmente perfeito. Estamos procurando adaptar lá na cidade esse ano isso. Não é? A questão, trabalhamos com o fundo de aval, a desburocratização, o balcão de empregos, que intermediamos emprego para essas empresas de forma gratuita, através de um banco de currículos cadastrados pelo próprio município. Temos o Cred Bahia, que é uma linha de microcrédito de até R$5 mil, também sem avalista, para as pessoas. Temos as universidades do estado da Bahia, a Faculdade Guanambi, os próprios SEBRAE, Conselho de Administração Regional, de Contabilidade, CDL, ou seja, todos são parceiros no processo de qualificação, treinamento e acompanhamento. Não precisamos somente implementar a lei, cadastrar os empreendedores e falar, valeu. Não, temos que acompanhá-los. Se não acompanhá-los, eles não vão realmente, dos 1.000 que começaram, eu vou ter pouco menos de 200, 300 sobrevivendo. Eles sabem, como ninguém, fazer o produto deles, o serviço deles. Mas gerenciar já é algo um pouco mais complexo. Então, não é que o município de Guanambi seja o melhor município lá do estado, fora, longe disso. Mas nós estamos com a qualificação necessária dentro do município, que também vocês, novos gestores, novas gestoras que estão começando, é bom que vocês montem equipes técnicas, equipes com perfil administrativo, porque o que vocês realmente querem buscar. É o que o Fábio falou, criar uma agenda estratégica. Senão, não tem como a gente poder dar prosseguimento às ações de mercado. A Denise falou, 2000, vocês não vão começar o Prêmio Prefeito Empreendedor já o ano que vem. Nosso caso, começamos em 2009. Colhemos os frutos no meio do ano passado. Ou seja, 3 anos para coletarmos realmente embasamento e dados concretos para participar do prêmio. E uma coisa eu digo, vocês que estão começando, entrem lá e adquiram esse livro do Prefeito Empreendedor. Ele tem todas as políticas públicas referenciadas e renomadas no país. Cada estado, cada município, são políticas públicas direcionadas, são cases que deram certo e foram bem aplicados no Brasil. Então, o SEBRAE tem um papel excepcional com relação a isso. O próprio Fomenta, estive em Belo Horizonte esse ano, vamos fazer, como você falou, Fomentinha lá em Guanambi, com o SEBRAE Bahia. A superintendência já sinalizou positivamente. Por que isso? A gente precisa desenvolver a nossa região. O comércio lá é forte.
Eu não tenho, tem cidades pequenas, como no nosso caso, de 80 mil habitantes, não temos foco industrial. A empregabilidade do serviço é 74% dos empregos formais gerados. Então, o que a gente tem que fazer? Fortalecer o comércio. De que forma? Dando consistência, estabelecendo políticas públicas e, principalmente, levando isso a sério. Não é que eu serei prefeito 4 anos. Não, estou prefeito. Eu tenho que ter uma visão para 20, 30 anos, como todas as agendas estratégicas apresentadas aqui foram de, no mínimo, 10 anos de questão temporal. Então, cabe a cada um de nós buscarmos essa diferenciação. Realmente, não temos competência, vamos buscar quem tenha para poder trabalhar conosco. SEBRAE, governo, universidades, que são conselhos, todos precisamos juntar forças e unir com relação a isso. Junto, somos muito mais fortes para poder ter um gerenciamento público adequado. Hoje não tem mais amadorismo na gestão pública. Precisamos realmente sermos fortes e construirmos um futuro melhor. Desculpa pela extensão, mas é que eu considerei interessante falar isso, porque vocês fizeram uma explanação muito boa, e às vezes a gente olha assim, mas o prefeito Presidente é tão longe. Não é não. No início a gente pensa, mas é muito difícil. É o que eu falo, é a lei geral e um projeto guarda-chuva que pode ser gerenciado pelos municípios. A lei geral puxa outros projetos. Daqui a pouco vocês estão lá em Brasília, estão aqui em Brasília, vindo receber o prêmio o ano que vem. Então, boa tarde a todos. E quiserem o contato do nosso município, é Prefeitura Municipal de Guanambi, na Bahia. Acessem o site ou procurem lá, que a gente precisar de alguma coisa com relação ao nosso município, de políticas públicas que a gente faz. A gente também trabalha, nossa condição é sempre socializar com outros municípios. Como hoje temos parceiros, como, por exemplo, Cariacica, no Espírito Santo, 1.500 quilômetros de distância, mas a gente tem que buscar realmente o que está valendo a pena. Boa tarde, muito obrigado. Denise, bom dia. Oi, gente, só lembrar que a gente tem pouco tempo, já é meia-noite, meio-dia e 21. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, só, prefeito, só 3 minutos para cada pessoa, senão não vamos responder para todo mundo, tá bom? Já perdi 1 minuto. É o seguinte, eu sou aqui de Valparaíso, sou secretário de Indústria e Comércio, aqui, vizinho aqui ao Distrito Federal, e nós temos uma população, cerca de 150 mil habitantes, e que somos reconhecidamente do comércio, da pequena indústria e de serviços. E a necessidade de que nós possamos estar treinando junto com o SEBRAE, que já é nosso parceiro, de maneira que a gente possa estar fomentando esses micros e pequenos empresários na compra direta, como eu disse aqui, nos municípios. Mas nós somos engessados muitas vezes na lei das licitações, que são atingidos por outras pessoas, outras empresas ou microempresários que vêm de outros municípios e que nós não podemos estar fazendo o direcionamento ou cooptando para que seja selecionado aquele do nosso município. Então, por isso, eu acho que nós deveríamos pensar uma metodologia, uma ferramenta que pudesse aumentar esse quantitativo, talvez de 25% de direcionamento ou mais, para esses municípios, para que nós pudéssemos fazer com que essa renda pudesse ser um impactador da renda municipal, para não estarmos dependendo simplesmente de recursos federais que possam vir para o nosso município. Nós não temos região geoeconômica grande de rurais, simplesmente serviço. Qual poderia ser feito isso? Outra coisa, esses 80 mil de licitações para os pequenos é muito pequeno para nós do nosso município. Nós temos uma lei que diz que de 150 mil para licitações, que expõe cartas convites. Por que não chegar até lá para nós, que somos dos municípios, precisamos disso aqui? E até mesmo não só na parte de recursos, mas também nas partes de serviço. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Lucas, eu sou do município de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Quero fazer 3 perguntas rápidas, uma para cada palestrante. Para a Helena, dentro do âmbito do SEBRAE, se vocês têm algum estudo, porque hoje o enquadramento da simplificação tributária, ela não alcança todas as atividades produtivas. Vários códigos do CNAE são excluídos. Eu acho que isso é um entrave para o desenvolvimento, até para a competitividade, foi o tema do Fábio. Tá? Então, se o SEBRAE tem algum estudo, se o governo tem algum projeto para ampliar, por que não usar a regra do enquadramento fiscal do faturamento, em vez de excluir atividades? Acho isso sem sentido. Para o Fábio, eu queria colocar o seguinte, dentro do plano da agenda, plano de 2013, 2022, existe alguma visão do governo, por exemplo, para discutir uma reforma tributária séria que o país vem clamando há décadas?
porque nós estamos falando de competitividade e o país vive fazendo mini-reformas que não levam a lugar nenhum. Os municípios, por exemplo, são fortemente impactados em suas finanças pelos encargos trabalhistas da sua própria folha. E as atividades produtivas no âmbito local também são fortemente impactadas, são entravadas pela carga tributária, pelo chamado custo do Brasil. Então, saber se tem alguma coisa. E, rapidamente, para a Denise, até pegando carona aqui, quando você fala das compras até 80 mil, existe um edital diferenciado para as micro e pequenas empresas ou apenas uma cláusula no edital que torne exclusivo aquele processo de compra? Obrigado. Respondendo primeiro a questão do crédito, que foi colocada ali por Vicente Pires, né? É uma preocupação do SEBRAE. Nós temos participado de um grupo coordenado pelo Ministério da Previdência, especificamente para o microempreendedor individual, que é um grupo coordenado pelo ministro da Previdência, composto de todos os parceiros envolvidos dentro desse grande programa. E existe um subgrupo dentro desse grupo gestor que é do crédito. Então, os bancos têm enfim, mostrado a cara dentro desses grupos. Nós temos sofrido ainda com os retornos que têm vindo dos estados e dos municípios. A orientação federal para que seja concedido o crédito. O problema é que é uma política ampla, um país enorme, e, infelizmente, nem sempre a forma de fazer do governo federal chega nas pontas da forma como os bancos gostariam que chegasse. Então, é importante, até depois, eu coloco o meu e-mail à sua disposição para você colocar o caso concreto, qual foi o banco que houve o problema, para ver se a gente consegue solucionar junto aos parceiros aqui em nível federal. Com relação à questão do Espírito Santo, que colocou aqui o estudo para as novas atividades serem incluídas no Simples. Com relação ao microempreendedor individual, que também é optante pelo Simples, existe uma lista taxativa, está hoje em torno de quase 500 ocupações. Com relação ao Simples Nacional, existe, sim, a intenção e a vontade de se incluir novas atividades dentro do Simples Nacional. O máximo possível dentro dessa tua filosofia de ficar pelo faturamento. Tá? Já respondo aqui. Bom, com relação... Ok? Com relação a essa última pergunta do edital, ele pode ser feito uma cláusula dentro do edital, né, maior, e também pode ser feito um edital exclusivo de 80 mil. Esses modelos de editais, a gente quer que vocês procurem nos SEBRAEs estaduais para dar esse apoio para vocês, porque não adiantava a gente fazer uma publicação com modelos, porque é uma coisa que não se exaure. Então, o que ia acontecer? A gente poderia correr o risco de ver uma prefeitura, sem querer, na melhor das intenções, copiando um edital e aí copiando uma outra coisa que não se aplica àquilo que ele está licitando, entendeu? Então, é mais fácil buscar o apoio do SEBRAE para construir o edital junto, se ele tiver alguma dúvida, do que simplesmente a gente ficar nesse negócio de modelos. Por essa razão, a gente não colocou modelos nas publicações, mas vocês podem procurar o SEBRAE. Com relação aos limites, nós já temos um projeto de lei que foi protocolado em dezembro, no apagar das luzes, né, do ano passado, pelo deputado Pedro Eugênio, e ele já prevê o aumento dos limites desses valores de 80 mil, enfim, tudo isso. E com relação à última... Bom, era a primeira pergunta, na verdade, era do crédito, a Helena já respondeu. Bom, obrigada. Bem, com relação ao crédito, a gente sabe dessa dificuldade ainda existe. Somente com programas como esse, como o Crescer, que colocou aí crédito fácil, desburocratizado, de baixo custo e fácil operacionalização, não necessariamente envolve a questão das garantias. Eu acho que
deve ter algum problema aí. Eu acho que se vocês puderem encaminhar isso, e também a gente se coloca à disposição para mobilizar a questão, e aí mais os bancos oficiais, né? Banco Brasil, Caixa, aí no caso aqui do DF. Mas a gente está trabalhando fortemente a questão, 3 eixos estruturantes da questão do crédito da micro e pequena empresa. A questão da garantia, eu acho que os fundos garantidores hoje são um exemplo, fazem parte de uma boa experiência brasileira aí, com relação à minimização das exigências de garantia por conta da implantação desses fundos. Eu acho que são casos de sucesso, minimizam muito a exigência de garantia da micro e pequena empresa. E a questão da documentação, que você vem falando aí. A gente tem conversado com os bancos oficiais a questão de padronização dessa documentação, que cada banco, para análise de crédito, ele solicita uma documentação. Então, a gente tem discutido muito com os bancos a questão da padronização da documentação da análise de crédito. Se é cliente de um banco A, exige X documentos, muda de banco, enfim. Outra coisa que a gente tem discutido também é a questão do cadastro positivo. Eu acho que, como a micro e pequena empresa pode se beneficiar desse cadastro, quer dizer que hoje, na precificação do crédito, a gente vê claramente que os bons pagadores pagam pelos maus pagadores. Quer dizer, você não tem uma simetria de afirmação, quer dizer, a carteira é única e o preço do crédito é único. Então, quer dizer, e dentro da precificação de uma linha de crédito, o custo mais alto dessa questão é a questão da inadimplência. E aí, quer dizer, o bom pagador fica restrito nisso aí. Então, acho que a questão do crédito é importante. A questão de Baixo Guandu, do ponto de vista de reforma tributária e custo Brasil, a gente tem discutido isso. Eu acho que convido a participar da oficina no dia 7 de março, em Vitória, no Sheraton. Será importante aí a participação. Nós tivemos uma oficina de sensibilização a semana passada, tivemos um público muito interessante. A oficina do Espírito Santo promete muito, a gente já envolveu as pessoas dos outros estados, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Então, conto com a participação, vocês estão próximos, sejam bem-vindos lá e a gente vai colocar isso na agenda como uma ação que é estruturante e fundamental para o aumento da competitividade da micro e pequena empresa. Posso só fazer um complemento da pergunta do prefeito de Valparaíso, do como fazer para comprar local e como fazer para comprar já amanhã um edital? É o seguinte, prefeito, tem algumas alternativas de implementação da lei que o senhor já pode fazer já. Nós temos um conjunto de benefícios que são obrigatórios, regularização fiscal tardia. Toda microempresa já tem o direito de solicitar esses 2 dias, prorrogáveis por mais 2 dias. O empate, ele te dá o direito a você fazer uma proposta mais baixa. Então, o que acontece? A microempresa está nessa condição. A prefeitura não vai comprar mais caro, mas você para tudo e deixa a MPE baixar 1 centavo e aí você consegue comprar melhor. Agora, a grande beleza está no seguinte, se o senhor quiser fazer uma obra de R$1 milhão, uma MPE, por exemplo, construir uma ponte, a MPE não consegue construir a ponte, mas alguém tem que pintar a faixa, alguém tem que varrer o gramado, alguém que vai ter que fazer essa estrutura. Então, você pode já, amanhã, fazer um edital de 30% de subcontratação, falando que 30% dessa obra vai ser feita pela MPE. Ou, se for comprar material para a Secretaria da Educação, você vai comprar papel A4. Você pode colocar que 25% de tudo que vai ser comprado vai ter que ser de micro e pequena empresa e exclusivamente. Essa informação ela precisa estar no edital, sim. É um critério, senão ela não vai ser aplicado. E o como fazer isso para evitar problema com os tribunais de contas, o SEBRAE não está fazendo modelo, está fazendo junto. Essa é a diferença. Porque o que acontece? Nós estamos indo nos municípios falando assim, qual é o edital que você trabalha? Vamos qualificar o seu edital, vamos trabalhar para que você possa comprar com base na sua realidade, para não pegar uma coisa do Acre, uma coisa de Brasília, uma coisa de outro lugar. Mas isso, prefeito, não é para daqui 2 meses, o senhor pode fazer isso amanhã. Basta ter a lei regulamentada, que o senhor já vai começar a gerar desenvolvimento. Agora, se o senhor quiser comprar e falar assim, eu quero comprar desse camarada que está aqui no meu município, posso? No caso da legislação de compra, você não pode dizer assim, porque você tem esse limite. Mas no caso da alimentação escolar, o senhor pode comprar 30% de tudo que é transferido do FNDE para alimentação escolar, prioritariamente do seu município. Então, o critério é esse. É do meu município, então eu vou comprar. E é uma dispensa de licitação. Você faz por meio de chamada pública e a quantidade de dinheiro que entra no município é bastante significativa. Procure o SEBRAE, converse com a gente, que nós vamos auxiliar com o que for preciso. Tá? Obrigado. Gente, a gente vai encerrar aqui a mesa, agradecer os palestrantes.